Opa, salve, salve, aí, tá tudo certo com vocês? Galera, tô chegando na área nesse vídeo para falar sobre o Internacional. O mais do mesmo, uma direção que defendeu o diferente apenas no discurso. E o final dessa história eu já sei de cor. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, curtiu, dá o joinha, ajuda bastante e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre de vídeo novo por aqui. Bom, o mais do mesmo, ele se faz presente no Internacional em relação à atitude, não em discurso. Aliás, esse é um dilema em relação à postura da direção do Inter, que vende a ideia de um clube que na prática é totalmente diferente daquilo que se colocou, inclusive, em termos de campanha, bem como de discurso de final de 2021, numa gestão que pegou o Internacional como o segundo colocado do Campeonato Brasileiro e que depois viu a coisa degringolar. Fez uma aposta em relação a Miguel Ángel Ramírez, mas não deu suporte ao treinador. E é mais ou menos o que está acontecendo agora. E antes que você comece, de repente, a interpretar que eu estou isentando o técnico Cacique Medina, eu quero explicar uma situação para vocês. Algumas coisas do Medina me agradam em relação à postura, distribuição do time, a história da insistência em ficar no campo do adversário, tentar forçar o adversário ao erro. Até aí, tá tudo certo. Mas eu confesso que me perco, eu tenho uma dificuldade enorme de entender aquilo que realmente faz o Medina com as suas substituições. E olha, como isso não é a primeira vez, eu começo a crer que talvez não haja por parte do departamento de futebol do Inter qualquer tipo de cobrança em relação às ideias do treinador. Lembrando que no Inter do discurso, todos participam das decisões. Ontem eu confesso que não tinha muita expectativa em relação à entrevista do presidente Alessandro Barcelos. E ela se confirmou porque foi um discurso mais do mesmo. O Inter está no mercado, precisamos trabalhar, aquela história toda, eu não estou satisfeito. Bom, mas quem é que está satisfeito com o desempenho do Internacional? E diante desse cenário, dessa falta de habilidade da direção do Inter, e quando eu falo falta de habilidade, eu incluo o presidente Alessandro Barcelos, o Emílio Papaléu, vice-presidente de futebol, e o Paulo Brax, a quem eu, ousei criticar no final da temporada passada e fui bombardeado pela turma barcelista, né? Ou alessandrista do Internacional, dizendo que o Inter não tinha dinheiro. E aí, claro, né? Vai mais uma vez ter que aguentar o Moisés e o Rodrigo Lindoso, que foi criticado pela sua entrada ontem. Mas como não entrar, o jogador teve o seu contrato renovado. Ele estava no banco de reservas, era óbvio que tinha chance de entrar. Aliás, composição do banco tinha jogadores que não atuaram porque estavam pendurados. Por que não dar oportunidades a outros jogadores? Já que uma necessidade poderia colocá-los em campo e, por consequência, tirar um ou dois, ou três ou quatro, pouco importa, do clássico Grenal. O Inter criou uma crise onde não precisava. E esta crise, ela não pode ter a sua responsabilidade transferida. Esta é uma crise criada pela direção, que mais uma vez não dá suporte ao treinador. Aliás, não tem a capacidade de argumentar na ideia de tentar convencer o torcedor diante da decepção de boa parte da torcida colorada com a atual gestão, que é sempre importante ressaltar. Pegou o Internacional como segundo colocado do Campeonato Brasileiro e fez, né, com a contratação do Miguel Ángel Ramírez, que eu até não achei errada, mas faltou suporte ao treinador. Eu também não vou aqui desconsiderar o que eu opinei na época. Não se deu o devido suporte, o vestiário do Internacional virou uma bagunça.
E aí o que aconteceu? O Inter foi para um jogo contra o Vitória da Bahia com a estratégia definida pelos próprios jogadores. Resultado final disso, eliminação do Inter na Copa do Brasil. Pois o Internacional em 2020 ele atingiu com o grupo o limite técnico, o ponto máximo. E ali já sinalizava a ideia de se fazer uma mudança. Quando você troca o treinador e os resultados não aparecem, depende muito da composição do grupo para que a coisa consiga realmente atingir o rumo correto dentro de um planejamento. E o final dessa história, é o que eu quero dizer para vocês, eu já conheço há muito tempo. Se o Internacional perder o Grenal, muito provavelmente a bomba vai estourar no treinador, no Cacique Medina. E a situação ela tem tudo para ficar insustentável para o treinador, que internamente já começa a sofrer algumas críticas. Aliás, muita gente dando pitaco dentro do Internacional, que é algo que eu cobro muito do Grêmio. Talvez o presidente Alessandro Barcelos tenha que repensar aqueles que estão próximos a ele e que vêm com uma série de situações e de, inclusive, soluções mirabolantes. O Cacique Medina tem os seus erros, como, por exemplo, o Inter contratar um jogador para atuar no lado esquerdo e ele aparecer como um atleta no lado direito ou então como centroavante, sendo que o Inter tem o Wesley Moraes e o outro jogador a receber oportunidade para ser testado deveria ser o Matheus Cadorini. Aliás, esse foi o discurso dessa mesma direção do Inter. Vamos aproveitar a base na largada da temporada e aí estudar algumas situações. Mas estudar o quê? Quais os jogadores da base que de fato estão aparecendo? Cacique Medina adotou uma postura igual ao do Eduardo Cudê. Reclamou de reforços e trouxe uma realidade. O Inter tem sobreposição em determinadas posições, com a repetição do termo, ou setores do time, como por exemplo, volantes. O que o Internacional tem de volante é um negócio impressionante, mas falta jogadores, estão faltando jogadores para outras posições, sem contar a questão técnica. E aí eu quero entrar no jogo especificamente para chamar a atenção de dois casos específicos. Paulo Vitor, defensivamente, não fez um bom jogo. Ofensivamente foi bem, agregou ao time, mas defensivamente não. Vitor Cuesta, outro jogador que também não foi bem. Mas eu pergunto para vocês, foi apenas pelo gramado sintético do Paço da Areia? Não foi. Esse é um problema crônico no time do Internacional. E aí a lateral esquerda é o maior exemplo disso. O Inter renovou um contrato com um jogador que fez uma temporada ruim. Aí joga Moisés, falha, sai, entra Paulo Vitor, tem sequência, falha, sai, volta Moisés e assim por diante. Rodrigo Dourado é outro jogador que tem uma titularidade contestada. O Edenilson é criticado, mas é importante ressaltar que o Edenilson já jogou em 3, 4 posições diferentes. Aí sim é problema do Medina. Mas talvez o maior seja a direção, que não apoia o treinador. Esse discurso de que tudo é definido juntamente com a direção do Internacional, olha, sinceramente, não me faz acreditar que o Inter seja conduzido desta forma. Afinal de contas, algumas mudanças que são incompreensíveis feitas pelo treinador, elas se repetem. E se repetem por quê? Porque não tem participação da direção do Internacional. Porque se os mesmos acham que isso está certo, olha, com todo respeito, não entendem absolutamente nada de futebol. Então eu vejo o Inter com uma crise criada pelo próprio Internacional e que vai além do Medina. Ela é uma crise criada pela direção do Inter
por não ter a devida capacidade de gerir o departamento de futebol. Vou citar um exemplo. Gustavo Maia, que teve o seu empresário demonstrando insatisfação pelo fato do jogador não aparecer mais sequer como uma alternativa. Foi explicado até pelo Medina. O jogador fez uma live no final do jogo para mostrar que estava bem. Isso é falta de quê? De comando de vestiário. Comando de vestiário. E o Internacional tem o trio que compõe uma gestão que, ao meu ver, faz um trabalho horroroso. O presidente Alessandro Barcelos, o vice-presidente de futebol Emílio Papaleuzinho e Paulo Brax, que eu ousei criticar no ano passado e fui bombardeado pelo Twitter pela turma, os adeptos do presidente Alessandro Barcelos. Aliás, deixo uma pergunta aqui, por onde anda esta turma? Esperei ontem pelo Twitter ansiosamente para ver os mesmos defenderem a atual gestão. Será que largaram de mão o presidente do Internacional? No mínimo que eu esperava deles é que estivessem no Titanic tocando o violino, né? O violoncelo e por aí afora, né? Com o barco afundando. Afinal de contas, parceiro é parceiro, na boa e na ruim. E o Alexandre Ernest acabou colocando, inclusive no seu perfil no Twitter, ele que é do Vozes do Gigante, um cara super bem informado, e eu quero dar esse crédito a ele, que uma derrota no Clássico Grenal pode culminar até mesmo na mudança do departamento de futebol. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista após o jogo, e esse vídeo está um pouco longo porque eu tenho várias coisas a pontuar aqui, que para muitos foi elogiada pelo fato dele admitir que não está gostando daquilo que está vendo nesta largada do trabalho do Cacique Medina em termos de desempenho do Internacional. Bom, se eu vou elogiar o presidente do Internacional por dizer algo óbvio, é porque tem alguma coisa muito, mas muito errada. Outro ponto. O Inter encontra poucas alternativas no mercado e quando encontra são jogadores muito caros. Ora, o Inter não tem um trabalho de prospecção? Claro que tem, mas isso parece que não é levado em consideração. Aliás, não é para o Inter ter renovado com Moisés e Paulo Vitor. Quando ocorreu a possibilidade da renovação do Moisés, o que se disse é que o mercado não apresentava alternativas viáveis para a lateral esquerda. Vem cá, mas não tem um jogador para ser contratado. E antes que peçam que eu indique, essa não é a minha função, eu não sou contratado para isso. Agora, eu não posso acreditar que não tenha surgido nomes dentro de um trabalho que é feito com competência pela equipe de dados do Inter, diga-se de passagem, que apresenta uma série de nomes à direção. Então, o Internacional conseguiu, através da falta de habilidade, da falta de competência para gerir o futebol, criar uma crise para o Clássico Grenal. O Inter vai mais pressionado do que deveria. E meu amigo, a história, ela vai terminar, no caso de uma derrota, da mesma forma que vem acontecendo, trocando o treinador. E já antecipo, será mais uma vez uma decisão errada da direção do Inter, porque o problema está na falta de qualidade do grupo e é algo que eu tenho dito há horas e eu vejo se debater muito pouco dentro do Internacional, até pelo que a gente recebe em termos de informação de bastidores. O vídeo estava longo, mas era isso, muitas as considerações, valeu por chegar até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, vem aqui no canto da tela, se inscreve, dá o joinha e ativa o sininho para o YouTube te avisar de vídeo novo por aqui. Tá certo? Fui!